Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Anália Faveri, eu sou chefe confeiteira e trabalho com confeitaria há 10 anos. E eu vim trazer um conteúdo muito especial para vocês. Esse vídeo talvez não seja para você. Esse vídeo não é para qualquer confeiteiro. Por quê? Esse vídeo é destinado àqueles confeiteiros que realmente querem se profissionalizar e querem estar antenados e sabendo o que anda acontecendo por aí no mercado da confeitaria no exterior, tá bom? Gente, eu sou o tipo de confeiteira, desde o começo, eu buscava sempre inspirações lá fora, tá bom? Eu sempre digitava cakes no Pinterest em vez de digitar bolos. Por quê? Porque eu queria estar antenada com o que estava acontecendo lá fora antes de chegar aqui no Brasil. Por quê? Porque a hora que chegasse, eu já estava já sabendo o que estava rolando, então era mais fácil para eu entender, tá bom? As novas tendências, tá? Então, você que é confeiteiro, esse vídeo é importantíssimo se você quer se destacar. Se você quer ser igual a todo mundo, quer ser confeiteiro nenhum com Nutella, nem assiste, tá bom? Nem perca seu tempo aqui comigo, porque esse vídeo é realmente voltado para pessoas que queiram se tornar profissionais ou para profissionais, tá bom? Essa semana, eu recebi um e-mail, eu sou inscrita na Chocolate Academy, tá bom? E eles estão com uma linha eles estão lançando alguns podcasts. E aí que tá chegando para mim alguns e-mails desses podcasts. Então, normalmente os podcasts duram em torno de 1 hora, de chefes confeiteiros renomados, tá bom? Falando sobre alguns assuntos que são tendência, tá? E eu recebi um e-mail essa semana sobre um assunto que eu acho que vai ser muito legal a gente estar conversando, que são sobre ganaches, tá bom? Eles bateram um papo durante 1 hora sobre tipos diferentes de ganache. E aí, junto com o podcast, gente, você recebe um e-bookzinho resumindo o que foi falado durante essa aula, que é praticamente uma aula, tá? E eu vou ler com vocês, tá bom? Porque eu sei que nem todo mundo, eu já li, tá? Nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação. Essa informação não tá traduzida, tá? É um e-book, é um conteúdo totalmente em inglês. E eu trouxe isso aqui para vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto. Essa é uma live um pouquinho mais profissional, tá bom? Um pouquinho mais teórica, mas eu achei muito legal o conteúdo que foi falado entre esses chefes, porque eles abordaram temas como, por exemplo, como você armazenar ganache, sobre chocolates novos, tá bom? Então, eu acho que vai ser muito legal estar trazendo isso aqui para vocês. Eu acho não, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para a formação de vocês e tem muita coisa nova sendo falada aqui, tá bom? Então, eu vou fazer uma ponte, tá bom? Para vocês, entre o mundo lá fora da confeitaria e vou trazer aqui para o meu canal do YouTube. Então, vamos lá, gente. Bom, primeiramente, deixa eu fazer a transiçãozinha aqui, tá? Eu já abri a página. Então, vamos lá, gente. Primeiramente, o que é a Chocolate Academy? É uma escola de confeitaria, tá bom? World Chocolate Masters. O produto principal deles, eles trabalham com a barrica Lebor, tá? Essa escola está em diversos países, tá na Rússia, Estados Unidos, entre outros, e eles estão fazendo esses podcasts muito interessantes, contendo informações que eu acho que são dignas de chefes, tá? Vocês precisam assistir esse vídeo para compreender como é importante as informações que foram passadas nesse podcast. Então vamos lá, gente, perdoem o meu inglês, tá bom? Meu inglês tá um pouquinho enferrujado, mas eu consigo ler e traduzir aqui para vocês. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo, tá bom? Então, gente, vamos lá pro nosso e-book. Eu vou traduzir aqui alguns parágrafos com vocês, tá bom? E eventualmente eu vou fazendo algumas observações. Vamos lá. World Chocolate Masters, esse daqui é o podcast número 2, tá bom? E o tema desse podcast foi The Quest for the Perfect Ganache. Desde a invenção dos bombons, por volta de 1912, os chocolatiers têm se orgulhado em desenvolver receitas de ganache assinada por eles, tá? Que trazem, eventualmente, um balanço em questão de sabor e validade. Shelf life, gente, é um termo muito usado na confeitaria, planificação, na parte de alimentação, que remete à validade, tá? Sempre quando vocês forem falar sobre shelf life de algum produto, é a validade e a durabilidade dele, não só com questão em validade. Por exemplo, os pães, tá? Os pães têm um shelf life, não significa que eles vão o shelf life, na verdade, ele estuda todo esse período em que o pão começa a perder as características principais dele de maciez, de validade, tá bom? Aí aqui, gente, ele vai falar, porém, o que a gente espera dessa clássica receita para o futuro, tá bom? Como que se faz a perfeita ganache
ela tem uma aparência bonita e saborosa, tá bom? And how can you create? E como você pode criar receitas premiadas para sua confeitaria ou o seu negócio? Aí aqui, gente, eles convidaram 2 chefes para estar fazendo esse podcast. O chefe de Chicago, Dmitry Fayard, The Head of Chocolate Academy Russia, ele é da escola da Chocolate Academy na Rússia, e o Wilfred Howard, and owner of Pastry Choco Device, tá? Então, o Wilfred Howard, ele é dono desta confeitaria Choco Device. E ele faz consultorias para chocolatiers, tá bom? Acredito que seja isso mesmo. Então, vamos lá. Aqui ele começa falando o que é uma ganache. Uma ganache é uma suspensão de chocolate, tá bom? Pessoal, aqui ele vai usar esse termo suspension, que na verdade é realmente suspensão, para explicar o que é uma ganache, tá? Ele vai falar aqui também, mais para baixo, suspension or emulsion, porque vocês estão cansados de me ouvir falar que, na verdade, a ganache ela é uma emulsão. E aqui ele vai falar que muitos chefes definem a ganache como uma emulsão. Entretanto, tecnicamente, é uma suspensão. Os sólidos e gorduras estão em suspensão durante a preparação, especialmente durante o aquecimento da ganache. Você pode ter a impressão de que a suspensão está emulsionada, porém, logo que a ganache esfria, cools down, a emulsão se rompe, criando como é que ele fala aqui? Ele está falando que os sólidos tendem a subir, tá bom? E descer, e os óleos e gorduras tendem a emergir, tá? Então aqui, gente, na verdade, ele defende que a ganache, ela é uma suspensão, ela não é uma emulsão, tá bom? Mas, Anália, por que eu preciso saber a definição realmente da ganache? Porque você precisa entender o processo e entender como a ganache funciona. Gente, não dá para vocês serem confeiteiras e não saber o que acontece dentro do bolo quando ele é levado para assar, tá bom? Então é importante que vocês entendam como a matéria-prima funciona, como as moléculas lá dentro elas se agitam. Porque se dá errado, vocês vão entender por quê. Se a ganache de vocês talha, você vai entender que é esse processo aqui que está acontecendo, tá bom? The Art of the Chocolatier. De acordo com o Wilfred Howard, a arte do chocolatier de estabilizar a suspensão durante a fase de resfriamento da ganache. Dessa maneira, os sólidos ficam perfeitamente suspensos na gordura. Which is the precondition? O que é a precondition, gente? É tipo assim, o que antecede. For a taste that will remain stable during its shelf life. O que ele quer falar aqui, na verdade, é que isso do chocolatier, saber fazer a gordura se fundir com os líquidos e tornar a ganache um creme, é o que vai trazer essa sensação de estabilidade durante longo tempo, tá bom? Por exemplo, assim, uma ganache bem feita, ela tem uma durabilidade grande. Ela vai permanecer dessa forma durante um longo tempo. Uma ganache mal feita, gente, pode ser que ela fique linda a princípio, mas com o tempo a tendência dela é ela perder aquele aspecto, tá bom? Pessoal, vamos para a segunda parte aqui, tá? Essa parte é muito importante e eu gostaria que vocês prestassem atenção. O que faz a ganache hoje se destacar, tá bom? Stand out, se destacar. É o seguinte, no passado, os chocolatiers faziam tudo na questão de, fazia sem entender muito bem o processo, tá bom? Hoje a gente não tem mais desculpa, porque tá tudo ali explicadinho cientificamente, a forma como as ganaches são produzidas e como elas funcionam, tá bom? Então, hoje, o que tá acontecendo? A grande maioria dos confeiteiros estão adicionando sua personalidade às ganaches e o seu conhecimento técnico, tá bom? Então, através do conhecimento que os confeiteiros obtêm do processo, através dos conhecimentos científicos do dia a dia, eles estão adicionando a personalidade deles, tá bom? E aí ele fala isso aqui, gente. That's why, isso é porque você pode fazer ganache com qualquer tipo imaginável de ingrediente hoje em dia, tá bom? Então, qualquer ingrediente que vocês podem imaginar, você pode criar uma ganache hoje em dia. Antigamente, gente, as ganaches elas eram um pouquinho mais conservadoras, os chefes mantinham as ganaches um pouquinho mais restritas e hoje em dia
um novo mundo de possibilidades está se abrindo, tá bom? Os chefes estão experimentando diferentes tipos de especiarias e frutas exóticas para elevar e diferenciar suas confeitarias. Entendendo a química da confeitaria é a chave, tá bom? Isso aqui é muito importante que vocês entendam, tá bom? Se vocês entenderem a química da confeitaria, não tem como, gente, vocês darem ruim, tá bom? Vocês podem criar qualquer coisa e o céu vai ser o limite. As ganaches continuam sendo uma tradição antiga, né? Uma tradição ancestral. Mas o entendimento da ciência por trás do sabor e da química do chocolate, da química de criação do chocolate, tem se tornado incrivelmente importante. For example, quando você quer adicionar frutas na sua ganache, você tem de entender os ingredientes. Você precisa, you need to know how, você precisa entender como a acidez das suas frutas vai reagir com as gorduras. Isso aqui é muito importante, eu vou grifar também, tá bom? Por exemplo, você vai fazer uma ganache de limão, gente. Se você não entender como aquilo ali vai agir dentro do seu chocolate, pode ser que dê muito ruim, tá bom? O que nos reserva o futuro da ganache, tá bom? Na década passada, tudo tem sido sobre menos açúcar, menos gordura. Tudo tem sido sobre menos açúcar, sobre menos gordura e sobre veganismo. As alergias têm se tornado prevalentes e, como em qualquer outro negócio, os chocolatiers artesãos têm de encarar as demandas dos consumidores. Gente, eu vou resumir aqui para vocês, mas o que ele está falando aqui? Esse é o Alexandre Bordeaux, ele é consultor, tá? O que ele está falando aqui? Que a gente tem que encarar a demanda do mercado. Por quê? Porque é importante que a gente ajude os nossos consumidores a resolver o problema deles, tá bom? Então, pode ser que talvez a gente não queira trabalhar nisso nesse exato momento, mas é interessante a gente começar a estudar algumas alternativas. É isso que ele está defendendo aqui, tá bom, gente? Que ele acredita sim. Os chocolatiers têm que... como chocolatier, nós temos que reformular as nossas ganaches ou nossas criações de novas receitas para responder essas necessidades que são emergentes, tá bom? Então, gente, é uma tendência que tá aparecendo aí, tudo com menos açúcar, tudo com menos gordura. Mas, Anália, eu consigo fazer uma ganache com menos açúcar? Ele vai falar sobre isso lá na frente, tá bom? Então, gente, vamos lá para a quarta parte, tá bom? A partir de agora eu vou começar a dar umas resumidas para não ficar tão cansativo assim para vocês. Mas é importante que vocês permaneçam aqui comigo, porque tem muita informação importante, tá bom? Nesse podcast. Gente, highlight é quando eu faço isso aqui, quando eu sublinho, quando eu destaco alguma coisa, tá bom? How to highlight the nature of flavor in your ganache. Ou seja, como você destacar os sabores naturais da sua ganache. Os consumidores estão esperando mais frescor, mais autenticidade e mais sabores naturais dos seus bombons. E das ganaches em particular. Agora, como os chocolatiers ativam isso? Aí ele fala, gente, que tem que começar pelo chocolate, tá bom? Para as ganaches, você começa sempre pelo chocolate. Aí ele cita Cacau Berry porque é o chocolate oficial da Chocolate Academy. E ele fala que é um chocolate que tem características naturais, taste, and ele tem sabor e um natural caráter, tá bom? Aí aqui, gente, ele fala, por exemplo... Se você escolhe um chocolate com notas aromáticas de limão e rum, você tem que estar consciente de que com o tempo, over time, durante o tempo, com o tempo, essas notas irão se dispersar na sua ganache e eventualmente fade. Fade, gente, é quando vai sumindo, tá bom? Eventualmente elas vão se tornando menos evidentes, tá? Escolha ingredientes puros. Personalize as suas ganaches. Para personalizar as suas ganaches, você deve querer considerar adicionar frutas. E é sempre assim, quando a gente quer uma ganache nova, a primeira coisa que a gente pensa é em fruta. Se sim, você deve adicionar somente ingredientes frescos. Frutas frescas e fresh dairy, que seriam os laticínios, tá bom? Na indústria... É comum a prática de se adicionar flavoring agents, ou seja, agentes saborizantes. Mas para os artesãos, o futuro da ganache não se trata sobre extratos.
Polyol sugar, que é um tipo de açúcar conservante, tá bom? Isso é importantíssimo vocês saberem. Nem sobre flavoring agents, que seriam as nossas pastas saborizantes, mas as pastas fakes, tá bom, gente? Aquelas que não tem nada da fruta ali dentro. Para manter a qualidade, né, de frescor e... Ai, gente, eu não sei como é que se traduz naturalness. Seria mais natural possível. Você tem que aceitar que a sua ganache terá uma durabilidade menor. Ou seja, se você quiser manter o frescor dos ingredientes, usar frutas de verdade, você precisa saber que a sua ganache vai ter uma durabilidade bem menor do que você gostaria que ela tivesse, tá bom? Então são coisas que a gente põe na balança. Ou sabor, ou qualidade, ou durabilidade. Você sempre vai ter que colocar na balança, tá bom? Dica do chefe. Gente, isso aqui eu achei muito legal. Por quê? Porque ele tá falando sobre o rugoso. O que é o rugoso? Vocês agora já vão estar, isso é uma dica, vão estar por dentro do mercado. Provavelmente esse chocolate talvez chegue em breve por aqui. Não sei se o Brasil vai aderir tanto. Ele é um novo tipo de chocolate, tá bom? Rugoso é um chocolate excepcional. Ele é muito aromático, ele tem notas muito aromáticas. E ele fala que ele gosta muito de trabalhar com esse chocolate, tá bom? Mas aí ele fala, primeiramente, você tem que olhar a composição do rugoso. Ele contém 42% de manteiga de cacau e 61% de sólidos de cacau. Eu até abri a página aqui do rugoso, gente, para vocês verem esse chocolate. Aqui é a fluidez dele. Isso é muito legal e eu acho que vocês vão gostar bastante de saber disso. Os chocolates, ainda mais da Barrica Lebô, eles vêm com essas gotinhas. O que significa? Quanto mais gotinhas tiver aqui, mais manteiga e líquidos você vai ter que adicionar na sua receita para que ela tenha fluidez, tá bom? Esse é um chocolate que ele é de origem, ele é lá da Nicarágua, tá bom? Se vocês quiserem entrar aqui no site da Barri, tem um vídeo falando sobre ele, tá? Aí ele fala aqui, ó, isso significa que você terá que adicionar grandes quantidades de água ou manteiga na sua receita para torná-la cremosa e fluida, para você ter um resultado cremoso e fluido, tá bom? Aí ele fala aqui que para preservar os sabores, o sabor em si, porque às vezes a gente adiciona tanta coisa na receita que perde o sabor do chocolate, né? Para preservar o sabor e as notas do rugoso na sua ganache, eu recomendo usar water base, que seriam de repente um líquido à base de água, tá bom? Water base will help you create a smooth texture. Vai ajudar você a tornar a textura mais cremosa, tá bom? Porque ele fala, gente, que esse chocolate ele vai sempre ter uma textura um pouquinho mais rústica, tá? Isso aqui é muito legal, olha só. A ganache should be an unforgettable moment. A ganache precisa ser um momento inesquecível. Algo que te dê prazer. Algo com emoção. Você precisa... Isso eu achei fantástico e eu vou até copiar isso aqui para colocar no meu Instagram. Isso precisa se manter verdadeiro to it tastes, para ser saboroso. Na ganache, eu procuro... e na ganache, I'm looking for characters. Eu procuro por character aqui é no sentido de características, as características que ele procura sempre quando ele prova uma ganache. A melting sensation in the mouth, aquela sensação de derretimento na boca, que a hora que você morde, ela começa a derreter na sua boca, tá bom? Pessoal, eu sei, é muita coisa técnica, é um vídeo um pouquinho mais maçante, porém você sabe aquela aula de matemática que você rezou a Deus para que acabasse logo, mas que te deu um fundamento muito importante? Então é isso aqui que eu fiz hoje, que não é para qualquer um. É muito difícil para mim, gente, estar traduzindo isso aqui para vocês, não é fácil. Mas foi um vídeo que eu comecei e falei, nossa, vai ser muito cansativo gravar, eu preciso ter foco, eu preciso traduzir ali na hora. Porém, é muito conteúdo de valor. Isso aqui é importantíssimo, gente. Isso aqui tem muita informação que vocês não acham por aí, tá bom? Que não é videozinho no YouTube fazendo receitinha de test made que vai fazer vocês realmente se destacarem, tá? É isso aqui, é informação de verdade para que vocês construam a essência de vocês dentro da confeitaria, para que vocês se destacam como chefes, tá bom? Não é fazendo docinho que vocês viram no test made. Isso daqui, é entendendo como a mente dos grandes chefes funciona, como a mente dos grandes professores trabalha. Então, vem comigo na próxima aula. Comenta aqui, Ana, esse assunto é chato, mas eu sei que é importante, porque vai fazer parte da formação de vocês. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Se inscreva aqui no YouTube, curta aqui, tá? E a gente se vê na próxima.